Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para meditar na palavra de Deus, estamos aqui para louvar o nome do nosso Deus e para aprender acerca daquilo que Ele tem a nos comunicar. É com uma imensa alegria que nós recebemos você que está vindo pelo Instagram, você que está vindo pelo Telegram, pelo status do WhatsApp, enfim, você que já nos conhece de algum outro lugar e que chegou até esse canal do YouTube para ouvir a palavra do Senhor. Seja bem-vindo no nome do Senhor Jesus Cristo. Aos meus amados irmãos da Igreja Batista Central, um forte abraço, e a nossa oração constante diante do Senhor é para que estejamos logo face a face, para que estejamos juntos cultuando ao nosso Deus. Enquanto isso não ocorre, nós vamos, sem dúvida nenhuma, compartilhando da palavra de Deus e aprendendo, sendo edificados juntos pelo Espírito Santo, à medida que lemos, que ouvimos e que obedecemos a palavra do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos iniciar hoje uma nova série de mensagens que se chama Triunfantes. Nós começamos o ano com a série de mensagens chamada Inimigo Íntimo, abordando a questão do pecado que habita em nós. Sequência a esta série de mensagens chamada Inimigo Íntimo, nós fizemos a série de mensagens em meio à pandemia, chamada Antivírus, ou seja, tratando o Evangelho como aquele que é o único remédio capaz para solucionar o problema do pecado nas nossas vidas. E agora nós queremos falar sobre algo básico da fé cristã, do entendimento do pensamento cristão acerca do mundo, que é o fato de sermos triunfantes, ou seja, de, através da fé que temos em Deus e de Deus, podermos ter a força necessária para permanecermos firmes e inabaláveis nesse mundo que tenta nos vencer. Então vamos primeiramente orar, pedir orientação ao nosso Deus, depois a gente vai ler o texto bíblico e comentar sobre o mesmo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós, ó Deus, na Tua presença pedimos, ó Deus, auxílio, ajuda, ó Deus, da Tua parte, para que então venhamos aprender do Senhor. Pai, muito obrigado por termos, ó Deus, a tecnologia disponível, por termos acesso à Tua palavra, mas acima de tudo, ó Deus, por termos o Teu Santo Espírito habitando em nós. Pai, fala-nos, comunica-nos, que ouçamos a Tua voz, tira e remove qualquer distração, qualquer, ó Deus, acontecimento que possa, Deus, desviar a nossa mente. Mantém-nos cativos, presos aqui, a Deus, nesse instante, a Tua palavra, a Tua voz, para que verdadeiramente possamos Te honrar e Te glorificar nas nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia aí perto, se você já está com a sua, peço para que você abra. Se você não tem, pegue rapidinho, pode pausar aqui o vídeo e pegar a sua Bíblia, para que a gente leia lá na Epístola de João, 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, no capítulo de número 5, apenas um versículo, versículo de número 4. 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 4, que diz assim: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 4. É daqui justamente que vem o nome da nossa série de mensagem, Triunfantes, porque a Bíblia fala de um triunfo que vence o mundo, que é justamente a nossa fé. Quantas vezes você já ouviu falar de fé? Quantas vezes você já ouviu essa pequena palavra e com um significado, com uma importância enorme para cada um de nós? Quantas vezes você confundiu fé com superstição ou com pensamento positivo? E fé, na verdade, não quer dizer nada disso, porque a própria Bíblia define fé. No capítulo de Hebreus, número 11, a Bíblia define fé claramente como sendo a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vejam bem como é forte essa definição: certeza e convicção. Então, logo, a fé é uma inabalável confiança. Mas a pergunta é: como ser inabalável se nós somos constantemente abalados, seja por pessoas, seja por circunstâncias ou por acontecimentos, por exemplo, como estes do Covid-19? O fato é que essa fé triunfante, essa fé que nos faz vencer o mundo, essa fé que nos faz ter uma confiança inabalável, ter a certeza, ter a convicção, ela possui alguns elementos.
E inicialmente ou introdutoriamente são nesses elementos que eu quero me prender aqui com vocês, para que possamos avançar ao longo dos demais domingos que estudaremos sobre fé, na vida de alguns homens de Deus, exemplos do que eles fizeram e da sua atitude de fé, para que nós possamos aprender e colocar em prática nas nossas vidas. Primeiro elemento para que essa fé triunfante seja eficaz nas nossas vidas é que precisamos entender que essa fé vem de Deus. A fé vem de Deus. Paulo diz isso claramente em Efésios 2:8. Ele diz que a fé é um dom de Deus. Logo, é um presente dado por Deus para nós, seus filhos. A fé, ela é original da parte do próprio Deus. Ela não vem de baixo para cima, mas ela vem de cima para baixo, no contexto de que do céu ela é enviada por Deus para nós. Então, o autor de Hebreus confirma isso no capítulo 12, versículo 2, dizendo que nós não podemos desviar os olhos de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, em primeiro lugar, a fé verdadeira, triunfante, a fé que vence o mundo, não é uma fé originária a partir da minha expectativa ou das minhas perspectivas, não, mas é uma fé originária a partir do momento que Deus me concede a oportunidade de tê-la. Então a fé é um dom, a fé é um presente, a fé é uma oferta que Deus concede a todo ser humano, ao nosso coração, para que olhemos para cima e para que creiamos nele mesmo. Um outro ponto é que esta fé precisa estar afirmada em Deus. Eu tenho dito que em meio a essa pandemia, os ídolos da nossa sociedade foram todos, no mínimo, questionados, quando não totalmente abalados. Pense comigo rapidamente. A ciência, ela se mostrou imprecisa. A ciência que por muitos, ou o conhecimento, que é a base aqui da ciência, que por muitos é visto como uma espécie de Deus, e embora eles não digam isso, eles creem nisso plenamente, porque creem que o homem tem resposta para todas as coisas, não conseguiu até agora responder de forma eficaz a este vírus. Ora se permite hidroxicloroquina, ora não se permite hidroxicloroquina. A OMS libera algo, depois volta atrás e cancela aquela liberação. Então nós vemos o homem patinando em meio a todos esses acontecimentos, o que prova que o nosso conhecimento não é infalível, que a nossa ciência não tem todas as respostas. Um outro pilar bem alto dessa sociedade, que eu chego a colocar como um pilar até mesmo de idolatria de muitos, é a própria economia. Mas ela se mostrou muito fraca ou muito instável nesses dias. Bastaram 60 dias, 90 dias de um abalo, de um fechamento, de uma pandemia, ou seja, da não possibilidade de abertura ou da comercialização normal dos produtos e serviços, que muitos negócios em muitos países estão agora imersos em uma crise enorme, inclusive o nosso próprio. Então a economia, ela não tem todas as respostas também, ela não é inabalável, ela não é a resposta para todos os dilemas e as dificuldades e problemas que o ser humano possa ter. Não é o fato de termos todos acesso a tudo aquilo que o dinheiro pode comprar que vai nos trazer felicidade, que vai trazer ao nosso coração alegria. No próprio exemplo disso, lá no Antigo Testamento, é o rei Salomão. O homem rico que na nação de Israel e no mundo daquela época não existira igual, que, como ele mesmo vai dizer no livro de Eclesiastes, não negou a si mesmo tudo que os seus olhos puderam ver, ou seja, tudo que os seus olhos viram, e ele desejou, ele contemplou, ou seja, ele pôde ter acesso a casas, a pomares, jardins, mulheres, ouro e tudo o que o homem poderia cobiçar. Mas que ele vai dizer que no final disso tudo, que é o que? Correr atrás do vento é vaidade e não satisfaz o coração do homem. Então a materialidade, a economia, os recursos, as finanças, por maiores que sejam, não conseguem trazer ou permitir que o homem tenha essa fé inabalável.
Um outro ponto, um outro pilar importante da nossa economia que eu vejo, do nosso mundo, que eu vejo questionado através dessa pandemia, é a própria política. Porque para muitos a saída é pelo viés político, porque o político vai controlar tanto a ciência quanto a própria economia. Só que mais uma vez nós vemos o quê? Uma política que continua egoísta, cada lado pensando somente em si mesmo, e principalmente, e até de forma triste, mostra-se corrupta, como sempre. Pessoas que não tiveram nenhum senso de consciência, de amor ao próximo, de compreensão, de colocar-se no lugar do outro, ou seja, um sentimento de empatia, e manipularam, e alteraram, e até mesmo roubaram, essa que é a palavra, né? Verbas que eram para tratar dos doentes, em estados que estão com casos alarmantes, pessoas morrendo nas filas sem poderem ter acesso, com hospitais de campanha superfaturados e produtos que foram comprados, mas até hoje nunca foram entregues e com certeza já foram pagos. Esse dinheiro simplesmente sumiu. Então a resposta não está na ciência, não está na economia e não está na política. Logo, a nossa fé, a nossa confiança inabalável não pode estar nesses poderes, nessas forças. Ela precisa estar firmada em Deus. Em Deus, porque Deus é o único que pode, na sua soberania, no seu poder absoluto, conter e resolver todo esse problema, e não só esse, como qualquer outro. Um ponto interessante também desse versículo é que essa fé que é triunfante, que vence o mundo, é uma fé que nos faz sermos segundo a vontade de Deus. O começo do versículo diz, vou ler novamente: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus. A fé, ela nos faz não apenas transformar quem somos, mas sermos transformados à semelhança daquilo que Deus projetou. É por isso que a Bíblia fala de novo nascimento. É por isso que a Bíblia trata a conversão como um ato de regeneração, que é justamente esse novo nascimento, onde nós somos feitos novas criaturas, conforme agora aquilo que era o plano original de Deus, ou seja, sermos sua imagem, sua semelhança. E agora com um exemplo maior, mais vívido e com mais base para, vamos colocar assim, imitação, ou para que possamos segui-lo, que é o unigênito, ou seja, Jesus Cristo. Então Deus, Ele deseja transformar o nosso coração de tal forma que a gente já não seja ou já não faça aquilo que fazíamos antes. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória sobre o mundo é essa fé que nos faz justamente sermos esses nascidos de Deus. Ou seja, transformarmos o nosso ser, o nosso coração corrupto, o nosso coração invejoso, o nosso coração irado, o nosso coração magoado, o nosso coração que tenha sofrido, ou que traga consigo sequelas, culpas, dores, seja pelos nossos próprios erros, seja pelos erros das outras pessoas para conosco, seja pelo nosso desejo não alcançado, seja pela nossa cobiça não realizada. É esse coração que o Senhor pega, transforma e literalmente faz com que ele possa ser um novo coração, nascidos de novo pela fé, para que então sejamos novas criaturas em conformidade, agora sim capacitadas para vivenciarmos a vida com Deus. E é justamente a partir desse novo nascimento que o nosso coração é transformado, para que então venhamos a obedecer a Deus. Porque no versículo anterior, no versículo 13, ele vai dizer: este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. A menos que você tenha o seu coração transformado, você não será capaz de obedecer a Deus.
Você continuará volta e meia fazendo a sua própria vontade, sendo rebelde para com Deus, tirando Deus da sua vida, colocando-o de lado ou no mínimo usando como um amuleto, ou seja, buscando a Deus apenas e tão somente quando você se vê naquele beco sem saída, naquele problema grande ou naquela enorme dificuldade que você precisa então da ajuda de Deus. Mas Deus quer que você então o tenha em todos os momentos e áreas da sua vida e que Ele dirija os seus passos, que Ele dirija a sua vida e que você tenha prazer, alegria em obedecer a Deus, sabendo que obedecer a Deus não é um custo penoso. É o convite de Cristo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque eu sou manso, porque eu sou humilde e o meu fardo é leve. Então essa fé triunfante, essa fé que vence o mundo, ela vem de Deus, ela precisa estar firmada em Deus, ela nos faz sermos novas criaturas, agora a semelhança do que Deus criou para que fôssemos desde o princípio, ou seja, desde as primeiras criaturas, Adão e Eva, e ela faz com que nós venhamos a obedecer a Deus em conformidade com a vontade não nossa, mas com a vontade dele, para que ele seja glorificado e a gente viva segundo o seu bom e perfeito propósito para as nossas vidas. Mas isso é apenas a introdução, ou seja, o começo dessa análise de toda essa fé. Porque, como disse, somos homens, passamos por inúmeras situações, por inúmeras dificuldades, temos diversos chamados da parte de Deus para a nossa própria vida. Nós queremos analisar como ou como homens, também como nós, falhos, com seus pecados, com as suas dificuldades, com os seus problemas, fizeram para possuir essa fé, ou para vivenciar essa fé, para colocar em prática essa fé triunfante sobre o mundo. E nós queremos, a partir do próximo domingo, com a permissão do nosso Deus, começar a analisar todos aqueles homens ali citados no capítulo 11 do livro de Hebreus, a começar por Abel. Vamos ver qual aspecto da fé triunfante foi relevante na vida de Abel, para que ele então pudesse ser aprovado por Deus e pudesse ser muito tempo depois citado como um exemplo de fé, como um herói da fé, para que nós pudéssemos ver o seu exemplo, aprender com o seu exemplo e seguir o seu exemplo. Que o nosso Deus nos dê uma semana de paz, de proteção, de segurança, remova da nossa vida todo o medo, remova da nossa vida todas as dificuldades, todas as ansiedades e traga sobre nós da sua paz que excede todo entendimento e principalmente faça com que a fé que Ele, somente Ele é capaz de nos dar, seja aumentada a cada dia, para que conseguimos e para que venhamos a prosseguir, vencendo as dificuldades, as lutas que temos nesse mundo, porque somente pela fé é que somos vencedores. Que o nosso Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. E até o próximo domingo.